Boa noite, cursistas decolores. Que bom estarmos aqui reunidos nessa terça-feira. É com muita alegria que a gente começa a nossa terça-feira de muito aprendizado, de muita oração. Então, para começar, primeiramente, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, dia 19 agora, né? Dia de São José, e esse ano é consagrado, né, a São José. Então, para conversarmos, né, celebrarmos e começarmos a pensar sobre isso, vamos começar hoje a nossa escola com a oração de São José. É a oração que o Papa Francisco reza há mais de 40 anos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e empreitai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, então, com as bênçãos de São José, né, com a luz do Divino Espírito Santo, nós vamos hoje receber aqui para falar conosco o Wesley, que é o coordenador do movimento de cursivos na nossa diocese. O Wesley hoje vem falar para a gente sobre a nossa Assembleia Regional, que aconteceu nos dias 5 e 6 de março. Então, com vocês agora, Wesley. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Não posso deixar de dizer da saudade de todos, né? Há muito tempo que a gente não se fala. Podemos dizer que está fazendo um ano que a gente não se encontra presencialmente nas nossas escolas vivenciais, e a gente sente muita saudade, né? Porque a gente cria vínculos de amizade com todos, e aí a gente sente muita falta de todos vocês. Então, todos já me conhecem, eu sou Wesley Carvalho. Hoje eu estou como coordenador do movimento de cursilho no nosso GED, na Diocese de São João del Rei, junto com João Francisco Elcorabi. E contando com todos vocês, com o apoio de todos, que a gente vai estar aí conduzindo, né, o movimento nos próximos 3 anos. E nós já iniciamos o ano com uma assembleia regional. Nós pertencemos ao GER Leste 2 MG2, e esse nosso GER é composto por 6 GEDs, que é o GED de São João del Rei, Juiz de Fora, Leopoldina, Mariana, Campanha e Pouso Alegre. E nos últimos dias 5 e 6 de março, aconteceu, nas 2 noites desses dias, a Assembleia Regional, a 34ª Assembleia. E pela primeira vez, nessas 34 Assembleias, 34 anos, né, vamos dizer assim, de cursilho, que a gente acontece uma Assembleia de forma virtual, né, pelo aplicativo Zoom. Bom, a nossa Assembleia, ela começou com uma Santa Missa. Essa Santa Missa foi celebrada pelo
pelo Dom Barroso, né, que é o bispo de Mariana, e ele fez essa missa da capela da sua casa, pelo aplicativo do Facebook. E aí todos os cursilistas puderam acompanhar. Então, a partir de 6 horas do dia 5, Dom Barroso deu início à Assembleia com a Santa Missa. Primeiro teve uma fala do Dirceu, né, fazendo a abertura oficial dessa Assembleia, né, e que ele falou também, agradecendo a presença de todos, e agradeceu porque quem nos acompanhou nessa Assembleia foi a Lucila Alves Cunha. Ela é de Goiânia e ela é do grupo de apoio do GEM, né? Toda Assembleia Regional, ela tem sempre um membro do GEM que participa, ou da coordenação ou do grupo de apoio. E a Lucila nos acompanhou nessa Assembleia. Então, Dom Barroso fez essa abertura, e quando foi às 19 horas, deu início, através do aplicativo Zoom, da Assembleia virtualmente, né, por Claudinho, que é o nosso coordenador regional, junto com o Paulo Roberto Campos, Paulo Scap, que todos conhecem aí do nosso GED. E eles iniciaram a Assembleia, fazendo primeiro a leitura de regimento, a parte burocrática toda que é necessário fazer, né? Prestação de contas, do GER, todas essas coisas. Apresentaram para nós as contas pagas já desse ano também, porque o GER paga o GEM, assim como o GED paga o GER, né, as mensalidades, e foi tudo apresentado como deve ser. Foi lido o regimento interno da Assembleia, porque toda Assembleia tem um regimento interno, né, o que conduz essa Assembleia. E ele foi lido para ser aprovado por todos, né, todos os membros que votam precisam apresentar, né, precisam aprovar esse regimento. Bom, a nossa Assembleia, então, teve início, logo de início, o Claudinho pediu que todos os GEDs fizessem a apresentação do ver das suas realidades, né? Como é que foi o ano de 2020? Então, os coordenadores de GED, dos 6 GEDs, apresentaram esse ver dessa realidade que nós vivemos nesse ano de 2020. E todos nós sabemos que não foi uma realidade muito fácil, porque nós estamos ainda vivendo uma pandemia, e o ano passado, nessa mesma época, em março, né, nós iniciamos esse processo pandêmico. E nós apresentamos até no nosso ver do GED de São João del Rei, que nós estávamos com uma agenda já marcada para o ano de 2020, nós estávamos também com um cursilho em andamento, um cursilho jovem masculino, já tinham acontecido 3 reuniões preparatórias, e esse cursilho teve de ser impedido de continuar o andamento, porque foi tudo cortado por causa da pandemia. Nós vimos também que nós tivemos muitas dificuldades aí para o trabalho do ano de 2020, né, nos meios sociais, nas redes sociais. Nós fizemos as escolas em 2020 através do aplicativo do WhatsApp, que foram muito boas. A Vânia conduziu com muito esmero, com muito carinho, da melhor espécie, né? Mas nós vimos que isso talvez não possa ter atingido um grande número de cursilistas, porque nem todos estavam acompanhando. Muitas pessoas, primeiro, não acompanham porque têm mais idade, têm dificuldade com os aplicativos. E, por outras vezes também, a gente fica numa certa acomodação, né, da nossa casa. E, às vezes, naquele momento, igual agora, 7 horas, às vezes eu posso estar fazendo outra coisa, ao invés de estar participando da escola, como acontecia sempre nas terças-feiras. Então, nós vimos que o ano de 2020, ele foi um ano difícil, e isso não foi só para o nosso GED. Pela apresentação do ver de todos os GEDs, nós percebemos que isso foi geral. E mesmo aqueles GEDs que já utilizavam aplicativos, como nós estamos utilizando agora o Facebook, aplicativo do Zoom, eles viram também que no decorrer do ano foi se tornando um tanto cansativo e difícil da presença de muita gente, né? Percebemos que um dos GEDs que mais se desenvolveu no ano de 2020 em relação a essas redes sociais, essas questões todas, foi o GED de Leopoldina.
que fizeram grandes atividades, vários temas eles estudaram, e foi muito bacana. Bom, mas nós estamos aí para dar sequência ao nosso movimento, né? Para continuar na nossa caminhada. E contamos com a presença de todos, e contamos também com vocês, cursilistas, que nos ajudem aí a poder estar divulgando para as outras pessoas, né? A estar, talvez, até ensinando para algumas pessoas, umas pessoas mais velhas, tal, como funciona, como é que entra no Facebook, quando tiver escola pelo Zoom, né? Nós temos escola de formação fechada, igual nós tivemos agora há pouco tempo, 4 escolas pelo Zoom, para estudar o livro que foi lançado pelo Genro do ano passado, que eu vou mostrar agora mesmo, e precisa que a gente divulgue para que as pessoas participem. O cursilho não parou, o cursilho não acabou. A evangelização não teve fim. Na verdade, a evangelização só vai acabar para nós que somos cristãos, cursilistas, evangelizadores, só vai acabar no último dia da nossa vida. Então, nós precisamos ter isso em mente, que hoje, com a dificuldade que nós temos, o meio que nós temos de nos encontrar, de nos fazer presença na sociedade, é através das redes sociais. E é através desses meios difíceis, muitas vezes, né, que a internet oferece muita coisa. Oferece, inclusive, muita coisa ruim, sem valia. E é nesse meio que a gente vai precisar estar evangelizando. Então, olha como que são as coisas, né? Precisou de uma pandemia para mostrar que a gente precisa realmente avançar por águas mais profundas. E essas águas mais profundas hoje são os meios sociais, das redes sociais, da internet, do Facebook, do Instagram, e várias outras coisas aí que eu, vou ser sincero para vocês, ainda não sou tão familiarizado com tudo isso, né? Ainda tenho muita dificuldade. Mas estou aqui hoje, ó. A Lucila, nas suas falas, ela falava que nós precisamos nos reinventar, né? E ela falou para nós que ela precisou reinventar com 72 anos de idade, ela precisou aprender a fazer essas coisas, a estar nas redes sociais, precisou aprender a fazer lives, que ela nunca tinha feito. E isso serve de exemplo para todos nós cursilistas, que a gente possa fazer isso também, que a gente possa começar a se reinventar, a fazer parte, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive muita restrição às redes sociais, eu custei a ter um Facebook, essas coisas, e hoje estou aqui, né? Muito nervoso, porque nunca falei dessa forma, estou sentindo aqui assim até muito sozinho, que eu estou falando com uma tela, porque eu não estou vendo vocês presencialmente, mas é a forma que a gente tem para o nosso contato desse dia agora, desse ano que a gente está vivendo, e nós não sabemos quando que vai terminar. Então, nós temos de ter isso em mente, que nós vamos ter de estar aí preparados para seguir adiante com essa pandemia. Bom, então eu vou pedir que a Márcia, que é a que nos dá o apoio aí, que nos auxilia nas redes, que ela coloque para mim o primeiro slide, que a gente vai começar, então, a trabalhar o que foi falado na Assembleia Regional, né? Então, nós começamos com o verde, cada GED, e depois a Lucília, ela fez um apanhado da memória do cursilho, né? Então, ela fez um apanhado da memória. Neste ano de 2021, nós estamos trabalhando rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Pode passar, Márcia. E aí, pode seguir? Muito bem. Então, nós estamos estudando, nesse ano de 2021, esse subsídio que está colocado aí para vocês, para que a gente veja, né? Então, lá, MCC, Caminho de Santificação, pode voltar. Caminho de Santificação, né? Rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. O ano passado, nós estudamos esse livrinho aqui, no ano de 2020, que era MCC, Caminho de Santificação, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Profetismo como caminho à santificação. Então, assim, hoje estamos estudando nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022,
o mesmo tema e o mesmo lema. Nós vamos ver sobre isso, né? O que muda para nós vai ser a dimensão. Então, ano passado, a dimensão era profetismo como caminho de santificação. Este livrinho nós estudamos aí nas 4 escolas de formação que tivemos, agora em janeiro para fevereiro. Em fevereiro nós tivemos. E agora nós temos o livrinho de 2021, que é o que está na tela, que vocês estão vendo aí, que continua o mesmo tema, o mesmo lema, e mudou a dimensão, que é rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Pode passar. Bom, essa memória do Cursilho, nós precisamos voltar lá na pedagogia de Francisco. O Papa Francisco, ele nos deixa alguns livros de estudo muito importantes para nós cursilistas, para nós cristãos, né? Tanto a igreja como o movimento de Cursilho nos oferece muitos subsídios para que a gente possa aprender para poder levar o Cristo ao mundo, né? Então, nós tivemos a Evangelii Gaudium, né? Que era anunciar com alegria, testemunho, quem encontra Jesus Cristo. Nós tivemos a Laudato Si, reencontro com a criação, a casa comum. Nós tivemos Amoris Laetitia, família, encontro de amor entre pessoas que mantêm sua identidade. Nós tivemos a Gaudete et Exultate, que inclusive que acompanhou no último encontro da macro-região dos jovens, né, que foi muito estudada pelos jovens e por nós também. Nós tivemos a Christia Vivit, né, e também a querida Amazônia. Todos esses documentos são importantes para nós e todos nós cursilistas deveríamos adquirir. São documentos, são encíclicas baratinhas que a gente compra e que a gente pode estar estudando. E agora, nesse ano de 2021, nós estamos baseando nossos estudos, né, o nosso tema, o nosso lema, em comunhão com a Fratelli Tutti do Papa Francisco, né, que fala sobre a fraternidade. E é muito importante a gente também ler esse documento. Pode passar, Márcia? Então, dimensão para o ano de 2021. Foi decidido na Assembleia Nacional a caminharmos como irmãos rumo ao jubileu de 60 anos. O Cursilho vai fazer 60 anos no Brasil, de existência no Brasil, né? Em 2012, nós comemoramos o Jubileu de Ouro. E agora, em 2022, nós vamos comemorar o Jubileu de Brilhante. E dessa decisão do GEM é que nós seremos profetas irmanados, amigos fraternos, testemunhos vivos do amor de Cristo no mundo, projetos de Deus neste momento da história. Então, foi definido que, dentro deste momento da história, um momento tão difícil, de tanta luta, de tantas coisas ruins diante da pandemia, tanta dificuldade que nós todos estamos vivendo aí, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas doentes nos hospitais, e também muitas pessoas em depressão por causa da situação que vive, e aí nós vamos ser esses profetas que vão estar irmanados, nós vamos ser amigos fraternos, testemunhos vivos do amor de Cristo no mundo, levando esse Cristo ao mundo, neste momento da história. Seguindo? Então, profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Pode passar, você já foi, Márcia. Então, como eu disse, no ano que vem, 2022, nós estamos comemorando 60 anos de Cursilho no Brasil. Então, jubileu de Brilhante. Por isso que profetas rumo ao jubileu. Nós estamos já na nossa preparação para vivenciar os 60 anos de Cursilho. E, nessa dimensão, nós vamos tratar como todos somos irmãos, baseado na Fratelli Tutti, que é o nosso estudo. Seguindo. E aí nós fazemos alguns questionamentos, né? Nós vamos nos perguntar, para que isso aconteça, para que a gente viva esse profetismo, para que a gente caminhe para os 60 anos de Cursilho,
a gente tem de perguntar para nós e para o Cursilho de um modo geral. O movimento de Cursilho, ele está sendo instrumento profético que o Cristo espera no mundo? Nós, enquanto cursilistas, nós estamos sendo esse instrumento profético no mundo em que vivemos? Nos ambientes em que vivemos? Como que o Senhor deseja que chegamos lá? Qual o profetismo que o Senhor nos pede? Será que nós estamos deixando que o Espírito Santo haja em nós para que a gente consiga entender aquilo que Deus, que Jesus Cristo nos pede enquanto profetas neste mundo de hoje? Será que nós estamos percebendo, ouvindo a voz de Deus em nós e percebendo como que Ele quer que a gente chegue lá? Como que a gente pode ser profeta nesse mundo? Quais as ações que Cristo espera de nós? Como profetizar para que o carisma soprado do Espírito Santo seja vivido por mim, por você que está aí me ouvindo agora, pelo nosso GED, pelo nosso setor de São João del Rei, setor de Resende Costa, setor de Lavras, Dores, Prados, enfim, todo o nosso GED, nosso Grupo Executivo Diocesano, pelo GERRO, nosso regional, pelo nacional. Como que a gente pode estar esperando que o carisma que foi soprado pelo Espírito Santo do movimento de Cursilho, que fosse um carisma de evangelização de ambientes, como é que ele está sendo conduzido por nós? Então, essas questões a gente precisa começar a pensar e a trabalhar neste ano de 2021 para que a gente possa realmente comemorar o Jubileu de Diamante, né? 60 anos de Cursilho. O Cursilho acompanha a igreja com muita alegria. Ele não é separado da igreja, ele faz parte da igreja. Então, nós somos igreja, nós somos Cursilho dentro da igreja. Seguindo? Então, o profeta assume o jubileu, onde todos somos irmãos. Cristo bate a nossa porta. Cristo pergunta para nós, e aí, qual a nossa resposta? Né? Lá no nosso cursilho, nós tivemos no final do cursilho, foi nos perguntado, Cristo conta com você. E aí, eu creio que todos nós cursilistas respondemos, e eu com a sua graça. E quando nós fazemos essa resposta, quando nós damos essa resposta ao Cristo, na verdade, nós estamos assumindo um compromisso do cristão. E hoje, estar aqui com vocês, nessa sala, aqui, nessa rede virtual, né, é uma forma de nós podermos estar reunidos, nós podemos estar como irmãos, né, que a gente não pode deixar apagar esta chama, né, que nós tivemos lá atrás, quando nós demos o nosso sim para o cursilho, quando nós respondemos, e eu com a sua graça, né? Dentro da história do povo de Deus, né, a gente vê lá no Antigo Testamento, no início do povo cristão, a gente vê que o povo sempre se reuniu em assembleias. Eles se reuniam para conversar, eles se reuniam para planejar, eles se reuniam para ver o que o povo de Deus queria falar com eles. Né? Então, eles já se reuniam para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. E nós estamos aqui hoje. Primeiro que nós reunimos na Assembleia Regional, nós estamos reunidos agora para poder ouvir o que Deus quer falar conosco. Nós somos vocacionados a evangelizar, ação eminentemente profética. Está lá no documento 80. Somos vocacionados a iluminar o mundo com a luz de Cristo em todos os ambientes. Documento 80, parágrafo 28. Nós somos vocacionados a iluminar o mundo. Então, que a gente possa pensar sobre isso, para que a gente possa entender qual é realmente o nosso papel de cursilista no nosso GED de São João del Rei. Agora nós vamos iniciar falando sobre o tema e o lema dessa assembleia, né, que é muito importante. Pode passar, Márcia? O nosso tema foi MCC, Caminho de Santificação. O lema, sede misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Já tinha falado isso para vocês, que esse tema e esse lema vai nos acompanhar até 2022. Começou em 2019, fica até 2022. O que muda? A dimensão. Então, a dimensão deste ano é profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos.
rumo ao jubileu de 60 anos, rumo ao jubileu de brilhante do movimento de Cursilho de cristandade no Brasil, né, durante 60 anos. Pode seguir? Muito bem. Pode clicar novamente? Sim. Então, falei para vocês, 2022, 60 anos. Pode ir? Pode passar. Nós perguntamos, nós já fizemos essa pergunta lá atrás, né? Então, vou repetir, não. Pode passar, Márcia, por favor. Bom, então estamos lá. Jubileu de Brilhante. E nesse Jubileu de Brilhante, baseado na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, o Papa Francisco fala muito sobre o encontro, sobre a amizade, né? A fraternidade. E para que esse jubileu de 60 anos aconteça, a amizade é a chave. É a chave para que a gente possa manter o cursilho de forma sadia, de pé, né? Esta chave é que vai nos fazer a pessoa de modo privilegiado para compartilhar a nossa vida cristã. E esta vontade de levar o Cristo a outros lugares, na verdade, é por quê? Por que nós temos vontade? Por que nosso carisma é evangelizar ambientes? Por que é estar no mundo? Essa vontade é porque o Espírito Santo, ele suscita em nós a graça de Deus. O Espírito Santo nos incomoda, né? Ele toca em nós, e aí nós queremos partilhar isso com nossos irmãos. Aquele encontro que nós tivemos com Cristo no nosso cursilho, ele continua a mexer com a gente de tal forma que nós não conseguimos ficar sem levar o Cristo. Por isso que, uma vez cursilista toda a vida. Uma vez seguidor de Cristo e evangelizador por toda a vida. Algumas vezes a gente pode dar uma paradinha por um motivo, por outro, mas a gente vai se sentir incomodado, porque a gente precisa continuar levando o Cristo. E hoje, nós temos o quê como forma de levar esse Cristo? Os meios virtuais. E os meios virtuais, eles trazem para nós uma gama de informações, de todas as formas. E nós precisamos ter o discernimento de aprender e ensinar dentro das redes sociais. Olha para você ver a dificuldade que nós temos, porque nós precisamos ter o discernimento que vai nos ser dado pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para que a gente possa conseguir aprender e ensinar dentro das redes sociais. Né? Então, a chave para isso tudo, dentro dessa dimensão, que é onde todos somos irmãos, e para viver essa irmandade, é preciso que haja a amizade. E cada amigo que nós conquistamos é também um amigo para Cristo. Então, todas as vezes que a gente conquista um amigo, é amigo para Cristo. Pode passar, Márcia? Então, ali, ó, acabei de falar para vocês, né? Fazer amigos para fazer os amigos de Cristo, né? Entende-se no MCC que a amizade é uma forma privilegiada de convivência. É por isso que a amizade é outro dos pilares da atuação do MCC. Então, nós vivemos essa irmandade, né? O bonito do movimento de cursilho é justamente onde a gente se sente, assim, irmão, onde a gente se sente amigo uns dos outros, que a gente pode contar uns com os outros. Passamos alguns perrengues, às vezes, algumas coisas difíceis, mas a gente sabe que, se precisar, a gente conta com todos os cursilistas, né? A gente liga para um, liga para outro, se segura em um, segura em outro, mas a gente consegue saber que, dentro do MCC, a amizade é um grande pilar de atuação, né? Para que nos mantenha isso daí. A Fratelli Tutti, ela tem que ser para nós hoje, né? Porque a Fratelli Tutti, ela fala sobre a fraternidade, ela fala sobre essa amizade, ela fala sobre esse encontro. Então, ela tem que ser para nós um documento que nos acompanha o tempo todo. O tempo todo. A gente precisa estudar ele rezando, né? Orando junto com ele, para que a gente possa entender o que o Senhor nos fala. Então, é rezando em comunhão com o Senhor. Bom, partimos daí para o ver. Então, nós primeiro fizemos o ver de cada GED, agora é o ver do movimento de cursilho, para que a gente possa entender o que a gente vai precisar para agir para esse ano de 2021 e depois para o jubileu, né? Pode passar.
A cultura do encontro, ela esbarra em muitos obstáculos, e um deles é o mundo que se fecha ao encontro. Então, essa cultura do que a gente está falando do encontro, né, ela esbarra em muitos obstáculos aí para acontecer. E, normalmente, é o mundo mesmo, o mundo se fecha para isso. As pessoas se tornam mais individualistas, né? Às vezes, a gente mesmo se acomoda. Nós, às vezes, não vamos ao encontro da dracma perdida, nós não vamos ao encontro da ovelha perdida, né? Nós não vamos ao encontro do filho pródigo, né? Diria assim. Às vezes, a gente esquece disso. Muitas vezes, a gente olha para o evangelho, a gente lê o evangelho conforme a nossa vontade, aquilo que me interessa. Eu não deixo que o Espírito Santo me mostre o caminho. Eu leio o Evangelho e eu traduzo aquilo para a minha vida da forma que me convém, e não é isso que precisa acontecer, né? Eu preciso deixar que o Espírito Santo suscite no meu ser, suscite na minha vida, no meu coração, aquilo que Deus está falando para mim. Então, eu preciso ter isso muito claro, nós cristãos precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que o Evangelho tem de ser lido de forma orante, tem de ser lido pedindo a luz do Espírito Santo, porque ele que vai nos mostrar o caminho. Nós não podemos, no MCC, no Movimento de Cursilho, perder a nossa essência. A essência do movimento é a amizade. Cativar, valorizar, respeitar as amizades que a gente conquista a cada dia no movimento, a cada ano, né, e tudo. Mas também, como obstáculo, a gente também tem luzes, né? As luzes que também nos fazem que o ser humano se humaniza, ou seja, o ser humano consegue ver a dor do outro, consegue sentir compaixão. Pode seguir. Então, vamos lá. Profetas de hoje precisam ver o mundo a partir da pedagogia do Papa Francisco. Falamos lá atrás que ele nos mostra vários documentos para que a gente possa estudar. A pedagogia dele é de pedagogia do encontro. A gente vê muitas vezes que ele vai ao encontro. Quantas vezes ele enfrenta aí barreiras, né? Exclusões, ele vai de encontro às pessoas excluídas mesmo. O Papa Francisco nos mostra isso todo o tempo. E aí nós precisamos desse encontro para que brote e rebote em nós o entusiasmo, a alegria de caminhar juntos, peregrinar juntos. É por isso que, nessa pedagogia do encontro, nós todos somos irmãos, nós nos fazemos irmãos. Seguindo. Então, nesse exercício do ver, nós precisamos ter a leitura da Fratelli Tutti. Lá na Fratelli Tutti, no parágrafo 5, nós lemos assim: Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres, na dignidade, e nos chamou a conviver entre si como irmãos. Então, Deus nos criou iguais em tudo. Ele não nos fez diferente. Ele não nos fez pessoas, um melhor do que o outro, um com mais condições do que o outro. Não, ele não fez igual. Deus criou nós todos iguais. Nós temos a mesma dignidade, nós temos os mesmos direitos, né? E nós precisamos defender isso, né? E a gente precisa conviver como irmãos, porque nós falamos que somos irmãos em Cristo. Então, nós precisamos viver realmente essa irmandade que nós falamos que somos irmãos em Cristo. Filhos do mesmo Pai, né? Nós somos filhos do mesmo Pai. Seguindo. Bom, neste primeiro momento, nós somos chamados a refletir algumas tendências do mundo, da pós-verdade e da sociedade líquida, os quais dificultam a cultura do encontro, o cultivo do verdadeiro amizade. O que é esse mundo da pós-verdade? O que é o mundo de uma sociedade líquida? A pós-verdade é aquilo que a gente tem como verdade para nós mesmos. Eu tomo para mim a minha verdade. Eu não quero saber do que é a verdadeira verdade, a verdadeira situação. Eu quero a minha verdade, aquilo que eu acredito. E aí cada um vai se isolando com o seu mundo, com as suas verdades, com aquilo que acredita, com aquilo que lhe convém muitas vezes. Nós todos, eu inclusive me coloco muito nessa situação. E a sociedade líquida que nós vivemos hoje, uma sociedade que se esvai por entre os dedos, igual água, né? Quando a gente pega a água, se eu pegar a água com a mão aberta, eu não consigo segurar a água. Ela vai esvair, vai cair pelos dedos. Eu preciso fazer uma concha para tentar pegar a água.
senão eu não vou conseguir. E essa sociedade que a gente está vivendo é essa sociedade que ela vai saindo por entre os dedos, ela vai se perdendo com tantas informações, com tantas coisas que tem no mundo hoje. Então, é uma sociedade líquida. E isso dificulta a cultura do encontro. Por quê? Porque as pessoas se tornam individualistas, né? Vivem o seu eu, sozinhas, muitas vezes trancadas em suas casas, às vezes até nos seus quartos, enfiadas nas suas internets, e aí começa a perder a relação humana. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso neste primeiro momento. Tá? Então, isso é um obstáculo para a cultura do encontro. É um mundo que se fecha ao encontro. Então, esse mundo hoje, ele se fecha, porque a gente corre muito para trabalhar, para isso, para aquilo, chega em casa, se fecha em casa, muitas vezes dentro de casa a gente não tem convívio familiar, muitas vezes, né? Vemos essa sociedade líquida da pós-verdade que fortalece o eu, é o egoísmo, é o egocentrismo, é o individualismo, o fechamento em nós mesmos, dentro de nós mesmos, como se nós fôssemos uma bolha, não precisamos de nada, né? E daí nós temos a nossa própria verdade, e nós nos colocamos como dono da verdade. Eu falo, é o que eu quero, é o que eu sou, é o que eu falo, é isso que é certo, mas nada é certo, e por aí vai. Eu estou certo. Os que pensam como eu, vivem como eu. Então, aí a gente se engana, né? Porque a gente vive em comunidade, a gente vive uma relação fraterna, a gente vive o convívio uns com os outros, a gente não consegue viver isolado, não tem jeito, é impossível, né? Eu não posso querer cultivar somente os meus ideais, somente que as pessoas caminhem da minha forma, como eu quero. A gente precisa ter um convívio de comunidade, de troca de palavras, de ensinamentos, de valores, de verdades, né? Ler a Bíblia como um contexto para o todo, né? Todos somos irmãos, todos somos dignos, todos temos a mesma dignidade humana, todos temos a mesma filiação divina, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode seguir? O diálogo se torna impossível, pois as novas formas de egoísmo e perda de sentido social são mascaradas pela defesa dos meus interesses, do meu pensar, por vezes da minha ideologia. Então, as pessoas se fecham muitas vezes no seu egoísmo, no seu próprio umbigo, vamos dizer assim, que perde até o sentido social. As pessoas não vão tendo mais essa relação social do convívio, né? Antigamente se sentava às portas para bater papo, hoje a gente tem portas trancadas, fechadas, com grades. Antigamente o portão era aberto. Na minha casa, quando eu era adolescente, o portão era aberto, a porta aberta dia e noite. Até começaram os primeiros assaltos, e aí a gente teve de fechar tudo. Então, a gente perdeu essa relação social, né? Colocando só os nossos interesses. Então, às vezes, a gente, dentro desse mundo da pós-verdade, desse individualismo, os nossos interesses se sobrepõem a tudo. Isso é um perigo, porque a gente pode, às vezes, passar por cima de outras pessoas. Seguindo. Vocês desculpem eu estar falando um pouco rápido, mas é porque é grande. Nós vamos tratar hoje até o V, depois nós vamos continuar. Bom, é uma igreja fechada em si mesmo, que não vai ao encontro da ovelha perdida, nem procura a dracma perdida. Eu falei lá atrás sobre isso, né? Dessa igreja, nossa igreja, cada um aí como seu igreja, que se fecha no seu eu interior, se fecha para o mundo, e aí não vai de encontro àquela ovelha perdida, a dracma perdida, não vai de encontro ao filho pródigo, né? E não avança por águas mais profundas. Então, eu não posso ler o evangelho com o meu pensamento, eu preciso que Cristo seja o meu guia para que eu possa entender o que ele quer de mim. Eu não posso ler o evangelho como forma, eu tenho de ler o evangelho como forma de encontro com Cristo, né? Não como o meu ego, não como aquilo que eu quero. Pode seguir? Então, esse ver nos impulsiona a encontrar nas realidades em que vivemos oportunidades para a comunicação da vida, fraternidade e esperança. Nosso patrono, que é São Paulo, ele sempre estava atento às oportunidades para encontrar o outro. Quando a gente lê as cartas de São Paulo, as comunidades, a gente vê que ele se preocupava em ver cada realidade
e ele escrevia de acordo com aquela realidade, né? Ele via esse encontro, ele via a oportunidade certa para que ele chegasse e encontrasse essa comunidade, as relações que se viviam nessa comunidade, como que eles se conviviam, qual que era o meio de vida, tudo. E São Paulo tinha essa astúcia de perceber tudo isso, né? A gente vê isso lá, o encontro com outro, como Priscila, Áquila, Timóteo, Tito, Lucas, e por aí vai, né? Com escuta, partilha, misericórdia e ternura. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o encontro com os outros, tendo a escuta, escutar o que o outro tem para nos falar. Às vezes a pessoa precisa falar, desabafar, partilhar com os outros, dividir, né? Ter misericórdia, misericórdia, sentir a dor do outro, a miséria do outro no seu próprio coração. A gente precisa ter essa misericórdia, né? Deus é misericordioso conosco o tempo inteiro. Jesus é misericordioso, se entregou numa cruz por nós. E nós precisamos ter misericórdia e ternura para com todos os nossos irmãos. Cada encontro de São Paulo era uma oferta da graça de Deus no seu amor. Pode seguir? Mas nós temos também não só obstáculos, né? Nós temos também as luzes. As luzes. O homem se humaniza, né? Nós sentimos a dor do outro. Nós buscamos a dignidade do ser humano em tantas iniciativas. Por exemplo, luta contra o racismo, a luta a favor do entendimento e da construção dos direitos humanos para todos, né? A gente vai vendo brotar o amor, a caridade, o encontro que é a verdadeira vacina desse vírus aí, que é o vírus da indiferença, do descarte, né? As pessoas trancadas em suas casas, mas a gente vê a luta para que aconteça essa vacina que possa nos salvar. Avanço da ciência, as vacinas surgindo o tempo todo, em tempo recorde, como novos métodos, e assim a gente possa ter um encontro presencial. Então, com isso, a gente vai vendo que o encontro presencial está cada dia mais próximo de nós, e está cada dia mais perto de nós. Então, através da ciência, através da luta do próprio homem, da busca, isso são luzes que trazem nova vida para nós, né? Quantos de nós não queremos aí encontrar, estar junto de novo, ter nossa escola, poder abraçar, poder falar um com o outro, poder xingar também, poder rir, poder chorar, né? A gente precisa disso. Então, cada dia se torna mais próximo quando a gente vai vendo a ciência aí conduzindo a história da vacina para que acabe com tudo isso. Pode seguir, Márcia. O MCC precisa ser a casa da palavra, a casa do pão, a casa da caridade, casa da missão, da misericórdia e da amizade. Então, o movimento de Cursilho, ele tem de ser uma casa é o lugar onde a gente se reúne, né? Quando a gente fala casa, quando a gente fala a nossa casa, é onde a nossa família se encontra, onde a nossa família convive junto todo o tempo. Então, o MCC tem de ser essa casa, a casa onde a gente possa ter a partilha da palavra, onde a gente possa ter a partilha do pão com a Santa Eucaristia, onde se tem a caridade, o amor, onde a gente partilha a missão de cada um de nós, a misericórdia, e principalmente a vida e a amizade. Nós temos de ver muitos irmãos mantendo o senso de pertença no MCC, reforçando a nossa compreensão de carisma. Vemos as lives que estão acontecendo, né, que nos faz tornar mais próximo, textos, adorações, esse momento agora da nossa escola, nos faz que a gente possa estar juntos de alguma forma, eu aqui, vocês aí me ouvindo, mas é uma forma da gente estar junto, é uma forma da gente encontrar, né? Quiçá a gente tivesse hoje participando aqui dessa live aí, o número de pessoas que a gente tinha na escola de terça-feira. Ia ser lindo demais, né? Terços, a gente vê em vários lugares fazendo terços pelas redes sociais, adorações que nos conduzem à nossa compreensão do nosso carisma, à vivência do nosso evangelizar ambientes, hoje pelas redes sociais. Fortalecer e recuperar a paixão, o primeiro amor pelo MCC. Não podemos deixar morrer, gente. Não podemos. Para que a gente consiga comemorar o jubileu
brilhante, de 60 anos do movimento de Cursilho, a gente precisa manter acesa a chama daquele primeiro amor que a gente teve lá no nosso Cursilho, cada um no seu tempo. Eu com meus 20 anos de Cursilho, uns aí com 40, outros com 30, outros com 1 ano, com 2 anos, mas aquele amor que nós sentimos lá naquele dia que nós tivemos o encontro conosco, o encontro com Cristo, e aí fomos chamados a ter um encontro com a comunidade. E nós demos o nosso sim quando nós dissemos, e eu com a sua graça, quando Cristo disse que contava conosco. Pode seguir? Bom, terminada essa parte do ver, que é a apresentação pela Lucila, né, que eu falei, que é do GEM, do grupo de apoio do GEM, ela terminou essa parte, e aí foi todos para o grupo. Nós tivemos a participação de 72 pessoas dessa assembleia regional. Dessas 72 pessoas, de todos os nossos GEDs aí pertencentes ao regional, a presença do cônego Sebastião Jorge, que acompanhou a assembleia inteira, não perdeu um momento, ele é assessor adjunto do GER, e os nossos coordenadores regionais, tal. Então, essas pessoas todas foram divididas em grupo e podemos pensar sobre isso. Como vemos a pedagogia do encontro nos ambientes em que vivemos? Como que nós vemos? Vamos fazer uma análise nessa noite de hoje. Hoje nós vamos dormir e pensar sobre isso. Como nós estamos vendo a pedagogia do encontro nos ambientes em que vivemos? O MCC está sendo protagonista na cultura do encontro como profetas de que viver o evangelho é possível? Então, o MCC, quando a gente fala o MCC, nós nos colocamos, cada um de nós, né? Porque nós fazemos o MCC. Nós, cursilistas, somos o MCC. Nós estamos sendo protagonistas na cultura do encontro, como profetas de que viver o evangelho é possível. Quais os obstáculos e quais as oportunidades para construir a cultura do encontro? Então, quais os obstáculos que a gente vê hoje? Mas também, quais as oportunidades, as luzes para construir a cultura do encontro no MCC e no mundo? Então, que a gente possa refletir sobre essas questões, né, para que a gente comece aí nossa caminhada do ano de 2021, para rumo ao jubileu, nós todos somos irmãos, e que a gente possa preparar também, porque nós já estamos nos preparando para a nossa Assembleia Diocesana. A nossa Assembleia Diocesana vai acontecer em junho, no dia 26, depois nós vamos passar para vocês essas datas certinhas. E aí é importante que todos participem da nossa Assembleia Diocesana, né? E isso que nós estamos vendo agora já é uma preparação para essa Assembleia Diocesana. Nós vamos terminar hoje aqui, falando do ver, mas nós vamos continuar na próxima semana, que nós vamos falar do discernir, né? Nós vivemos dentro da Assembleia, tanto regional, quanto diocesana, quanto nacional, aqueles tempos que a gente aprende na evangelização de ambientes, né? Nós fazemos o ver, o discernir, o agir, para depois poder celebrar aquilo que a gente fez. Então, a semana que vem, nós continuamos com discernir. E nós vamos estar nos preparando para que na Assembleia Diocesana nós façamos o nosso agir. Durante esse período, nós vamos ter escolas de formação, mas são escolas mais fechadas, porque de formação é apenas para cursilista. E no Facebook a gente não pode ter. Então, no dia 30 de março, a gente vai ter uma escola de formação através do aplicativo do Meeting, né? E aí a gente vai passar o link, é só clicar para entrar na sala e participar da escola de formação. Então, dia 30 de março é a escola de formação. Lembrar também que nós precisamos estar aí chamando os irmãos a participarem das escolas, ensinando aqueles que não conseguem entrar, talvez as pessoas mais velhas, talvez aqueles que são pessoas importantes para nós e que nós não estamos vendo aí nas nossas redes, nas nossas escolas. Nós precisamos convidar essas pessoas a participarem, né? É importante. Então, nosso compromisso, terça-feira que vem, continuaremos com nosso estudo da Assembleia, com discernir, que é muito bacana, que vocês vão gostar demais, para que a gente possa fazer um agir muito legal na nossa Assembleia Diocesana, para a gente trabalhar aí nos próximos dias.
Prazer enorme estar com vocês, uma alegria imensa poder estar aqui nessa escola. Primeira vez que eu faço uma escola aqui no Facebook, e para mim é me reinventar também, né? Porque eu sempre fui muito tímido com essas coisas, então hoje eu estou conseguindo superar aí um pouquinho dessa minha timidez nas redes sociais, de falar em público, de ficar me vendo aqui, olhando para mim aí, falando, e para mim está sendo um grande aprendizado. Tá? Eu vou pedir agora a Márcia para colocar uma música para que a gente possa refletir um pouquinho dentro dessa música, e a gente vai terminar aqui, antes de colocar a música, a gente vai fazer uma oração final, pedindo que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo age em nós, que possa suscitar em nós a força do amor de Deus, para que a gente possa entender a nossa missão, o nosso papel enquanto cursilista, enquanto evangelizador de ambientes, que a gente possa ouvir a voz de Deus em nós, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, e que a gente possa fazer essa cultura do encontro acontecer nas nossas vidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vamos pedir a Maria, nosso exemplo, né, de força e de coragem, que cubra com seu manto, que esteja à frente de todos os nossos trabalhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus da Igreja, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram. Espero que eu tenha sido objetivo, claro, e que vocês possam ter tirado bom proveito desta noite de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente
por não saber de ti. E assim eu partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Te dou meus passos sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me onde os homens necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.